também vai Beleza, participar. brigadão. Valeu. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Aline. Gostaria de agradecer a todos que estão prestigiando aqui hoje o lançamento do nosso programa Conitec em Evidência. Agradecer também à Rede RUT e ao RNP, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. E esse programa, então, essas videoconferências, elas têm a finalidade de debater e aprofundar temas relacionados à avaliação de tecnologias em saúde e ao trabalho da Conitec e também dos núcleos de avaliação de tecnologias em saúde. Então, nós vamos abordar vários assuntos ao longo desse ano e também do ano que vem, sobre a ATS, sobre os relatórios da Conitec, sobre os PCDTs, né, os protocolos de diretrizes clínicas e terapêuticas, sobre judicialização, sobre participação social, entre outros. Então, esse programa ele vai ser transmitido de duas maneiras, através da videoconferência, né, que a gente está aqui agora presente, e através desse método é preciso que as pessoas sejam clientes da rede RUT. Então, os participantes poderão assistir, realizar perguntas e fazer comentários durante cada transmissão. Também é possível assistir a videoconferência via streaming, que aí é necessário o acesso ao site da RUT. E esse site está disponível também no nosso site da Conitec, vocês podem acessar lá. E essa transmissão via streaming, ela impossibilita a participação direta do usuário. Mas vocês podem participar, quem está acessando via streaming, mandando perguntas para o nosso e-mail, que é conitec.evidencia@saude.gov.br. A gente recomenda que os presentes estejam na sala 15 minutos antes, para que a gente possa começar pontualmente às 16 horas a cada transmissão. E esse programa, né, essas videoconferências serão realizadas de 15 em 15 dias, quinzenalmente. E o tema desse primeiro encontro, então, é Conhecendo a Conitec, que será apresentado pela doutora Clarice Alegre Petramari, que é a diretora do DGITES, Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde, do Ministério da Saúde. Médica, especialista em infectologia e em saúde pública. Então, a gente tem 30 ou 40 minutos para exposição e mais 20 minutos para perguntas, que poderão ser enviadas pelo e-mail. E também o pessoal da videoconferência. Oi, pessoal. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Muito legal poder começar essa série de programas com vocês. Nós temos necessidade de conhecer, de ter mais difusão desses conceitos de avaliação de tecnologia em saúde. Então, para isso, quero agradecer à Rede RUT, a disponibilidade, mandar um abraço para o Dr. Messina, que sempre nos tem ajudado nos nossos projetos, tanto no passado na Anvisa, como agora no Ministério da Saúde. E vamos começar. Então, a ideia de hoje é falar um pouquinho sobre o que é a Conitec, como ela se organiza e de que forma a gente poderia, contando com todos os parceiros do SUS, em estados, municípios, em hospitais universitários, em grandes universidades, ter um aporte de demandas de tecnologia para essa comissão. Temos aí um probleminha com o slide? Pode começar. Está entrando aí? Porque ela quer ver também o slide. Então, eu quero começar a falar para vocês que a Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, ela tem um novo marco legal, é o mais novo marco legal do SUS, alterando a Lei 8080, que é a lei do SUS, né, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de novas tecnologias no Sistema Único de Saúde. Esse marco legal, então, criou a Comissão Nacional, que começou a funcionar a partir de 2012, fevereiro de 2012, foi a primeira reunião da Conitec, portanto, demandas para incluir novas tecnologias no SUS. O caminho é encaminhar essas demandas à Conitec. Pode passar o próximo. Então, o que diz esse novo marco legal?
ele diz que, primeiro, a incorporação sempre deve ser baseada em evidências de que a tecnologia é eficaz, é segura e é custo-efetiva. Quer dizer, ela tem valor para o Sistema Único de Saúde, ou seja, o valor incremental que se vai pagar em custo, ele vale a pena em termos de retorno em benefícios de saúde. Todas essas demandas são analisadas pela Conitec, vão à consulta pública, todas as avaliações, então, são submetidas a essas consultas públicas. O prazo para avaliação de todo o processo tem um prazo máximo de 180 dias, ainda prorrogáveis por mais 90, e se veda a incorporação de tecnologias que não tenham registro na Anvisa ou que sejam procedimentos experimentais. E as incorporações que fazemos no SUS, sempre de preferência, elas são feitas mediante um protocolo clínico e diretriz terapêutica. Pode manter aí, porque eu estou atrasada um. Então, o que é a Conitec? É um órgão, né, colegiado de caráter permanente, integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, que tem por objetivo assessorar o Ministério da Saúde. Não é ela quem incorpora, ela assessora o Ministério da Saúde a incorporar essas tecnologias. Em que atribuições, então? As relativas a incorporar, a excluir tecnologias que estejam obsoletas ou que não sejam mais necessárias ou que sejam não benéficas, né, maléficas, ou alterar o uso dessas tecnologias no SUS. E também fazer os protocolos, né, elaborar e alterar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para orientar o uso racional dessas tecnologias no SUS. Para que a Conitec funcione, ela tem dois grupos de estrutura, né? Uma secretaria executiva, que está no departamento do Ministério da Saúde, o departamento de gestão e incorporação de tecnologias em saúde, que faz parte da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. E tem um plenário, esse plenário se reúne mensalmente, ele tem 13 membros, compostos pelas secretarias do Ministério da Saúde, por representantes do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho dos Secretários Estaduais de Saúde e o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, também a ANS, Agência Nacional de... Cadê eu? A ANS, acho que alguém está com o microfone aberto, e a Anvisa. Acho que quer fazer pergunta? Pessoal da UFMG, Faculdade de Farmácia, fecha o microfone, por favor, UFMG. Ok, obrigado. Continuando em relação às competências, né, desta comissão, estão a primeira delas, que é emitir um relatório que diga sobre a incorporação, a exclusão ou alteração dessa tecnologia no SUS, e que também, a segunda atribuição, a segunda competência, constituir ou alterar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Ainda deve propor a atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que é a relação de medicamentos que deve estar disponível em todas as unidades de saúde do Brasil inteiro, seja num pequeno município, seja num município maior, numa capital, no estado e na própria União. Com relação ao fluxo, como é que uma demanda vai transitar para ser avaliada pela comissão, pela Conitec? Então, o fluxo começa quando alguém demanda alguma coisa, então a Conitec recebe esse pedido de incorporação de uma nova tecnologia no SUS, pode vir a partir de um hospital universitário, de uma secretaria de saúde, eventualmente de um fabricante de produtos ou medicamentos, até de uma área do Ministério da Saúde, uma área técnica, um programa de saúde. E esta demanda, então, vai ser analisada para ver se ela contém todos os documentos necessários para que o projeto de análise possa ir à frente. Havendo conformidade de documentos, ela passa, então, a parte de análise científica, análise técnica desses estudos. Então,
estudos são feitos, esse relatório é produzido, elaborado, e o relatório, então, é oferecido ao plenário 10 dias antes de uma reunião em que essa matéria vai ser apresentada pela primeira vez. Nesse plenário, o plenário vai discutir, vai receber as informações e vai fazer a primeira deliberação de favorável ou desfavorável e colocar a matéria em consulta pública. Após a consulta pública, a matéria retorna novamente ao plenário já com as contribuições e pela segunda vez, então, se não há outras informações necessárias que sejam demandadas pelo plenário, a decisão se fecha e a recomendação final é feita para o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, que é o gestor que vai decidir finalmente se vai incorporar ou não determinada tecnologia no Sistema Único de Saúde. Pode passar o próximo, já está. Então, terminada essa primeira parte, que é a da análise e a publicação em diário oficial, acaba a primeira etapa, que seria a avaliação das evidências de eficácia, segurança e efetividade, o prazo, né, para acontecer isso de 180 mais 90 dias, e depois vem a parte da disponibilização do SUS, que tem mais 80 dias para compra das tecnologias ou medicamentos, distribuição para as secretarias de saúde que vão distribuir aos municípios, elaboração do protocolo clínico, se for necessário, e inclusão na tabela do SUS desse procedimento novo também, se for necessário. Quais são, então, os requisitos para a avaliação? O primeiro deles é um formulário integralmente preenchido de acordo com o modelo estabelecido pela Conitec. Esse modelo vocês encontram no próprio site da Conitec. É preciso que a tecnologia seja registrada no país, eu já falei sobre isso, não pode ser uma tecnologia que não tenha passado na Anvisa, ela precisa ter número e validade de registro, e ela deve trazer também um resumo das evidências científicas que demonstrem que aquela tecnologia é, no mínimo, tão eficaz quanto as que já estão disponíveis no Sistema Único para esta mesma indicação clínica. Também são requisitos para avaliação a parte econômica, então os estudos de avaliação econômica que comparam essa tecnologia com as tecnologias que nós já temos no SUS. Então, custo dessa tecnologia, custo incremental, o benefício incremental que ela traga, tudo isso entra nesses estudos. E é preciso mandar também o preço fixado pela CEMED no caso de medicamentos, esse preço é obrigatório também. Finalmente, é produzido com todas essas informações, é produzido um relatório de avaliação dessa tecnologia que vai constar o nome da doença para a qual essa tecnologia está indicada, que tecnologia é essa, como ela explicando detalhes, definindo como ela funciona, a análise dessas evidências que são apresentadas pelo demandante, tanto da parte clínica quanto da parte econômica, o impacto orçamentário que o SUS, o sistema vai ter se incorporar determinada tecnologia no seu rol, e fazemos depois uma busca complementar de evidências para termos certeza se não há outros estudos que possam comprometer ou modificar esta orientação. Ainda coletamos as experiências internacionais a respeito da incorporação dessa tecnologia em outros países, qual é a recomendação preliminar da Conitec, todo o movimento da consulta pública com as contribuições e, finalmente, a deliberação final pelo plenário e a decisão por incorporar ou não, recomendar, né, favoravelmente ou desfavoravelmente esta incorporação. Então, esse relatório fica à disposição no site, é possível ser consultado por quem quiser entender mais sobre o assunto, e na capa dele aparece já os dados principais, qual a tecnologia, para que doença ele está sendo estudado e qual a data em que esse relatório foi feito.
Isso significa que até essa data as evidências estão contidas aqui. Acima dessa data, não. Então, mesmo uma tecnologia que eventualmente tenha tido no passado uma recomendação negativa, ela pode, o fabricante ou qualquer interessado pode pedir uma ressubmissão, desde que tenha um fato novo, um novo estudo ou um novo preço de incorporação. Bom, pode passar a próxima, Miguel. Então, a tomada de decisão que a Conitec adota é a mesma que a maioria das agências que trabalham com ATS também adotam, né? Então, as vertentes clínica, a vertente do paciente, a vertente econômica e o grupo de necessidades organizacionais são aquelas que são levadas em conta quando se analisa se uma nova tecnologia deve ou não entrar num sistema único ou num sistema público de saúde de qualquer país. Então, os dados clínicos vão trabalhar com a ideia de segurança, eficácia, efetividade, a indicação clínica, que população será beneficiada ou não, e os resultados que essa nova tecnologia vai trazer. Em relação ao paciente, a gente estuda o impacto social, estuda a parte ética, se é aceitável ou não certa tecnologia, quais são as reações psicológicas dos pacientes àquele novo tratamento, se ele é conveniente ou inconveniente, e se existem outros aspectos de aceitabilidade relacionados ao usuário. Do ponto de vista organizacional, é muito importante analisar a difusão dessa tecnologia, a logística de distribuição no país, as necessidades de tecnologia prévias que são necessárias ter para que esta nova tecnologia, aí no caso, seja bem utilizada, se ela é acessível, se é fácil e pode ser feita a capacitação das equipes de saúde para usá-la de forma racional e se ela é sustentável no sistema brasileiro. A parte econômica vai analisar custos, a eficiência, custo-efetividade, custo-utilidade de um novo tratamento, custo de oportunidade, que é o que você perde quando investe, né? Quando você investe em certa tecnologia, você perde recursos que não vão ser possíveis de ser empregados em outra tecnologia. Então, esses estudos de custo-oportunidade são importantes também. E o impacto orçamentário, que é saber quanto dinheiro o sistema precisa ter para bancar ao longo do tempo esta nova incorporação, que não vai ficar por apenas alguns meses ou um ano, mas vai ficar provavelmente por longos períodos no SUS. Então, eu vou passar aqui para vocês alguns resultados que a Conitec já obteve nesse período. Começamos em janeiro de 2012, com a primeira reunião em fevereiro, e até julho de 2016, nós fizemos 49 reuniões plenárias. O número de demandas foi 492, a maioria delas vindas de áreas internas do Ministério da Saúde, programas e programas de saúde em geral, e 207 vieram de áreas externas, consideradas aí fabricantes de tecnologias principalmente. Consideramos áreas internas todo mundo que está no SUS. Então, municípios, estados, secretarias municipais, estaduais de saúde, hospitais universitários, que fazem parte da rede do SUS, são considerados demandantes internos ao Sistema Único de Saúde. E, portanto, estão aí registrados com 275 demandas. No entanto, ainda temos um número pequeno de demandas vindas de hospitais universitários, vindas de secretarias de saúde, e gostaríamos de conclamar o pessoal a pensar tecnologias que fossem importantes para criar mais qualidade no Sistema Único de Saúde. As demandas não conformes são as demandas externas que vêm de fabricantes e que não compõem o conjunto de documentos necessários para uma análise. Então, nós tivemos 82 demandas vindas de fabricantes de medicamentos e tecnologias e de produtos para a saúde que não cumpriram os requisitos documentais. E, portanto, 38% dessas demandas foram recusadas por falta de documentos. Demandas em avaliação, hoje em dia, temos 30. Pode passar. E que demandas são estas que mais nos chegam?
Medicamentos é o tipo de demanda que mais vem à Conitec. Das 492, 320 são medicamentos, 104 vêm para incluir novos procedimentos e 68 para incluir novos produtos, equipamentos e próteses, órteses, testes, diagnósticos, por exemplo. Mas vocês vejam que medicamento bate o recorde, né? É o que mais vem, né? Em termos de que áreas da saúde demandam mais, você vai ver que a infectologia, a área ligada à hepatite C e a área ligada à AIDS são as áreas que mais demandaram novas tecnologias, mudanças de protocolo, alterações, e número de 68 vieram dessa área. Oncologia também tem um número grande, principalmente na atualização das diretrizes. Alguns procedimentos são incluídos, outros são excluídos ou alterados, e, portanto, a gente tem um número grande também. E áreas de doenças crônicas, como reumatologia, a doença cardiovascular, a pneumologia, a genética e a nefrologia, fazendo parte do grande grupo das doenças crônicas degenerativas não infecciosas, né? Continuando aqui, os resultados da Conitec, a gente ainda tem número de consultas públicas feitas, 156, número de contribuições, mais de 20 mil contribuições vieram pelo canal da Conitec. A consulta pública é virtual, ela não é presencial, então todas essas contribuições vêm pela internet, né? Demandas incorporadas no número de 173 nesses 5 anos, não incorporadas 83 e excluídas 36. O impacto estimado total, né, dessas incorporações de 2,5 bilhões, todas elas foram acatadas, as recomendações da Conitec foram acatadas pelo gestor do SUS e, portanto, foram incluídas, têm sido incluídas, né, no rol de procedimentos, ações e serviços do SUS. Quanto às consultas públicas, vocês veem que houve um aumento muito grande de contribuições, que aconteceu a partir do ano de 2014 para o ano de 2015. Então, nós temos cada vez mais divulgado essas consultas para que a gente consiga ter as contribuições da sociedade brasileira. Então, a ideia é que em outro programa da série a gente falará mais especificamente sobre as consultas, mais especificamente sobre formulários, como fazer, tudo isso. Então, hoje eu só estou querendo dar um panorama uma tintura mais geral do que a Conitec faz. Então, a missão do nosso departamento, que abriga a Secretaria Executiva da Conitec, é qualificar o processo decisório de avaliação de tecnologias em saúde, buscando a promoção e a proteção da saúde dos brasileiros, a melhor alocação de recursos disponíveis e a redução das desigualdades regionais. Ser reconhecido pela gestão, pela excelência da gestão e incorporação de tecnologias em saúde, considerando o desenvolvimento tecnológico e as transformações sociais para um Brasil saudável. Então, essa é uma missão muito importante, estando a Conitec no centro dessas atividades de atualizar e manter moderno o Sistema Único de Saúde, adaptado às necessidades da sociedade brasileira, adaptado ao novo perfil epidemiológico que temos hoje, já com uma predominância forte de doenças crônico-degenerativas e também com alguma importância as doenças infecciosas emergentes e algumas já que convivem conosco há muito tempo. Então, a missão do DEGIDS, a missão do nosso departamento é contribuir para essa qualificação das decisões judiciais, para a redução da judicialização também do direito à saúde no país, aprimorar o sistema brasileiro de avaliação de tecnologia, sempre em conformidade com o marco legal do avanço da ciência, ampliar, qualificar a participação social no processo de incorporação de tecnologias, dando visibilidade ao processo de gestão, incorporação de tecnologias em saúde e gerindo o processo de elaboração e atualização dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Sistema Único de Saúde. Então, o DEGIDS tem basicamente 3 coordenações, né? Uma delas trabalha com
com a gestão dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. O segundo grupo trabalha avaliando e monitorando as tecnologias que serão incorporadas e depois incorporadas, monitorando essa incorporação. E em seguida, o terceiro grupo trabalha com a governança e incorporação dessas tecnologias no SUS. O nosso departamento tem uma equipe multidisciplinar pequena, mas tem parcerias com várias instituições parceiras. E algumas delas hoje estão em videoconferência também assistindo a essa primeira transmissão. A ideia toda é aprimorar esse processo brasileiro de avaliação de tecnologias em conformidade com o marco legal e com o avanço da ciência, ampliando essa rede de parceiros para desenvolver estudos de ATS, ter um programa de monitoramento e avaliação do desempenho dessas tecnologias em saúde, monitorar as tecnologias que estão por vir, monitorar o horizonte tecnológico e a produção de alertas e informes, e fortalecer a participação do Brasil em redes internacionais como a rede latino-americana, a INATA, que é uma rede global de avaliadores de tecnologias em saúde, a Euroscan, que trabalha com monitoramento de novidades de horizonte tecnológico, e outras como esta. E o GIM também, que produz guidelines internacionalmente. O monitoramento do horizonte tecnológico é muito importante, será abordado também em outra programa da série, dando detalhes mais bem explicados de o que seria isso e como isso é feito. Ele é importantíssimo para que a gente saiba o que está por vir, quais são as tecnologias que devem bater a porta nos próximos 1, 2 anos, e a Conitec e o Brasil tem que estar sabendo o que está por vir, até para se preparar para poder incorporá-los com tranquilidade no futuro. Em seguida, a gestão dos protocolos. Bom, obrigada, doutora Clarice. A gente vai abrir para pergunta, né? O pessoal que vai mandando por... A gente vai abrir para as perguntas, então as perguntas que o pessoal que está em videoconferência, primeiramente, e depois para as perguntas que a gente recebeu por e-mail. Aí no vídeo você tem como marcar sua presença. Isso. Vocês mandaram... Está no vídeo? Então é super legal que você marque a sua presença para que a gente saiba e possa direcionar melhor os assuntos para a nossa audiência, né? Então, apareceu aí como marcar a presença, é importante que isso seja feito por vocês. Obrigada. Bota aí. Obrigada, Clarice, foi bastante esclarecedor. Esse é uma apresentação que é marco, então seria importante se você pudesse socializá-la aos demais. Eu acho que é importante que isso também seja um vídeo que fique gravado lá no site da Conitec, e a gente vai pedir a sua permissão, não é, para fazer links aqui também no site da Secretaria para esse tipo de exposição. É importante para a gente, né? E também um reconhecimento da parceria, né, da Rede Paulista, que parece que não apareceu aí. Se fosse possível, isso também para nós é importante, tá? Eu não sei, o Ricardo sabe como marcar essa presença que ele está pedindo ali? Já marcou? Tá. Eu acho que é um procedimento da Rede RUT ter essa presença sendo feita. Obrigada, Evelinda, pela sugestão. Essa é a ideia mesmo. Muitos dos nossos estabelecimentos, né, universitários, têm alunos, e é super importante que se conheça esse pedaço do SUS, que é novo, né, que é como avaliar as tecnologias para entrar no SUS.
a apresentação tá disponível, a gente vai deixar disponível para vocês poderem baixar, usar com os alunos, divulgar, porque para nós é muito importante quando um hospital universitário faz um pedido para análise da Conitec, ao invés de fazer um pedido para o juiz dar um remédio que não está no SUS. Então a gente precisa mudar o paradigma, né? Antigamente não existia para quem você fazer um pedido administrativo de avaliação de uma nova tecnologia para entrar no SUS, mas a partir da Lei 12.401 já há esse caminho e a gente gostaria que a judicialização encolhesse e aumentasse o caminho administrativo de trazer essas tecnologias para serem analisadas do ponto de vista integral, vendo custo, vendo eficácia, vendo segurança e fazendo com que os nossos núcleos parceiros realmente consigam trazer essas demandas até a Conitec. Então, para fins de documentar, talvez, de uma maneira aí na gravação agora, existe a demanda de que a Conitec coloque no programa do radar de monitoramento de horizonte tecnológico, e isso foi discutido com os juízes na semana passada, não é? Coloque um formulário onde os interlocutores em geral possam enviar sugestões para monitoramento de horizonte tecnológico, e se a tecnologia estiver madura, então esse mesmo instrumento já pode propiciar uma demanda de avaliação mais completa, não é? E isso, do ponto de vista dos magistrados, lhes pareceu muito importante ter uma maneira de corresponder formalmente com a Conitec, registrando em algum formulário sugestões para avaliação. Tá? Então, isso seria um ponto. O outro ponto seria a discussão de alguns tópicos que estão em estudo, em curso nesse momento. Um primeiro tópico seria o estudo dos ventiladores de alto fluxo, que está começando aqui no complexo HCFM USP em 2 institutos. Esse ventilador é uma tecnologia que tem alguns descartáveis, mas ele parece ser benéfico para retirar pacientes dos cuidados intensivos. Então, esse seria um estudo que a gente gostaria de ter a participação da Conitec no sentido de supervisionar o estudo, de acompanhar os dados e nos auxiliar a analisar da maneira mais apropriada, porque estão sendo coletados o microcusteio destes e os efeitos destes procedimentos. Um segundo tópico, que é uma provocação que aconteceu essa semana, mas que já vem se desenvolvendo a revisão de literatura há alguns meses, é o método de Ponseti no pé torto congênito. Pé torto congênito é uma doença rara, mas que tem, através deste método conservador de tratamento, maneiras de colocar gestos consecutivos e órteses, então botas e um arco, né, durante o desenvolvimento o mais precoce possível da criança, e aí não vai precisar cirurgia. E para os casos que não foram operados, está documentado na literatura, e algumas séries de casos que estamos tentando de resgatar custos e eventos, né, que podem ajudar a fazer análise econômica e o impacto orçamentário. Está havendo um seminário de treinamento com um grupo de ortopedistas, não só de São Paulo, com o pessoal da Iowa University. Nesse momento estão no HU fazendo este seminário, e isso talvez seja alguma coisa importante para a gente discutir num futuro próximo, como uma demanda, assim que nós tivermos os dados, disso que está sendo elaborado. De outra forma, também houve uma provocação a partir de um grupo
de Porto Alegre de um método que na realidade é um cuvette, né? Um tubinho de Petri com um coletor, é uma autocoleta para screening ou triagem de Papa Nicolau e exames de HPV. E esse cuvette é muito usado para garganta no nível do mundo mais desenvolvido, né, na Europa e nos Estados Unidos e Canadá. E é apenas um cotonete, né, maior, que tem um método de cultura no fundo do vidrinho esse, e uma vez que coloca então o material autocoletado pela paciente, isso poderia auxiliar, aumentar as demandas. O Dr. Sérgio está se encarregando pessoalmente deste desenvolvimento, está consultando na próxima semana a FOSP, e aí a partir dessa orientação do Dr. Eluf, a gente vai ter talvez alguns desenhos a coletar e revisão de literatura. Evelina, vocês veem que a rede paulista é a que mais nos demanda e é assim mesmo que tem que ser feito. A ideia é que nós estamos, esses grupos estão dentro do SUS, né? A Secretaria Paulista, a Secretaria de qualquer estado brasileiro faz parte do SUS. Portanto, nós estamos abertos para discutir projetos individualmente. Vamos discutir projetos que devem ir à Conitec, que estudos precisam ser feitos, e gostaríamos de ser provocados como a Evelina sempre faz, né? Eu acho que isso daí é fundamental para a gente trazer novas tecnologias que podem ser custo-efetivas para melhorar o sistema brasileiro, né? Nós temos 5 instituições hoje em videoconferência e é preciso saber se algumas delas gostaria de falar. Tem alguém inscrito? Oi, Clarice. Quem está falando? É Lívia, de Belo Horizonte, aqui da farmácia do Secats. Tudo bom? Querida, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom com você? Diga aí. Eu queria agradecer essa aula que você deu e queria mesmo só salientar a primeira colocação que foi feita com relação à importância desse conhecimento para, especialmente, profissionais de saúde e informação. A gente tem observado que eles saem muito crus em relação a isso e acabam contribuindo de uma forma deletéria com relação à judicialização em saúde, acabam bebendo de outras fontes para entender como realmente a incorporação acontece. E eu queria sugerir, às vezes, por exemplo, a universidade tem, né, participa da Rede Good, aulas mesmo, alguma palestra que a gente possa, às vezes, organizar por videoconferência para os alunos de farmácia, os alunos de medicina, poderem entender melhor, porque a gente sabe assim, os alunos de medicina e de farmácia são lotados, né? E com certeza de enfermagem, ainda mais profissionais de saúde, carga horária altíssima. Então, assim, algumas disciplinas que nós tenhamos abertura aqui na faculdade, convidar vocês. Seria um prestígio enorme conseguir uma apresentação de vocês por videoconferência para eles entenderem um pouco como funciona e saírem da faculdade um pouco menos crus com relação a isso, ao entendimento da incorporação e do próprio SUS. Agradecer, eu acho, a iniciativa brilhante de fazer a Conitec em Evidência, pedir desculpas pelo professor Francisco e professor Augusto, que agora não puderam participar, mas é só isso, parabéns. Muito obrigada. Oi, Lívia, muito obrigada pela audiência. Essa é a ideia mesmo. Em muitos países já existe uma boa consciência do que é a avaliação de tecnologias, mas no Brasil isso ainda é muito incipiente. Algumas escolas, né, não explicam, o aluno sai formado sem saber esses detalhes, né? Então é essa a ideia de fazer esses programas, justamente suprir essa lacuna num programa que a gente possa falar de forma bem informal, trocar ideias e ter realmente esses conceitos bem firmes. E, no final, para ajudar a judicialização também a entrar no caminho correto. Muito obrigada.
Essa apresentação ela vai ficar disponível em mais ou menos uma semana, né? Vai estar disponível, então você pode divulgar para os alunos, mandar o site, mandar a apresentação. Lívia, você pode fechar o microfone, por favor, meu? Acho que está dando eco aí. Já fechou. Alô, pessoal, mais alguém gostaria de sugerir alguma coisa? Ainda temos uns minutinhos. Temos mais Professora, 15 minutos. deixa eu só reforçar então, Pois não, Tiago. para o pessoal registrar a presença na sessão, porque até agora só 3 participantes registraram. Eu estou projetando as instruções aí na tela, e se vocês puderem, acessem esse endereço, root.rnp.br/presenca, do celular, ou do tablet, ou do computador da sala de videoconferência, vocês conseguem fazer o registro da presença. Só informar o CPF ou e-mail, fazer um cadastro simples na primeira vez, né? E selecionar o SIG Conitec, informar a senha de hoje, que é 82344, tá? A gente pede para você, para todos que estiverem participando, fazer esse registro de presença para a coordenação do grupo ter esses dados de participação em cada reunião, tá bom? Obrigado. Parabéns pela apresentação, professora. Obrigada. Só uma pergunta para o Tiago. Pode ser feito daqui a pouco, porque o Ricardo nesse momento saiu da sala. Pode, professora. O registro ele pode ser feito até o final do dia, tá? Até meia-noite de hoje ainda está disponível. Depois não dá para registrar mais. Tá bom? Mais alguma instituição? Alguma pergunta? Alguma colocação? Acho que tá pegando todo mundo agora. A transmissão foi boa, pessoal? Vocês conseguiram ouvir tudo, entender? Perfeita, aqui escutamos corretamente. Pessoal, então quem tiver pergunta ou sugestões, mais alguma coisa, vocês podem também estar entrando em contato através do e-mail. Né? O nosso e-mail é conitec.evidência@saude.gov.br. E lembrando novamente que a apresentação ela vai estar disponível, essa apresentação da doutora Clarice vai estar disponível em mais ou menos uma semana, né, Miguel? Você quer falar mais alguma coisa? Sugestão de temas. Quais são os novos? Isso, sugestões de temas, a gente vai receber também pelo e-mail. Sim. Bom, pessoal, mais ninguém então quer fazer mais nenhuma colocação? Então a gente agradece a presença de todos, obrigada, e convidamos para o nosso próximo encontro daqui a 2 semanas, dia 12 de setembro, que o tema vai ser funcionamento e financiamento do SUS, que será apresentado pela doutora Maria Inês Gadelha, do Ministério da Saúde, tá bom? Tá ótimo. Então, na pauta eu tinha começado a falar no início, talvez na subsequente, quando vocês tiverem a noção de como vai ser, né? Exceto dia 26 de outubro ou 27 de outubro, que vai ser a próxima. Depois, 12 mais 15 dá 26 ou 27. 12 de setembro, é o próximo. 12 de setembro, perdão, tá. Então, para outra subsequente, teria essa demanda de apresentar alguma coisa da Rede Paulista, não é? E aí porque eu já falei com o doutor Sérgio Miller, para a gente poder fazer essa apresentação. Ele se compromete a participar. Okay? O próximo é super importante que vocês conheçam, né? Boa parte do que o SUS tem, a parte de hospitalar, a parte oncológica, ela tem uma outra lógica de financiamento. É importante que as pessoas conheçam, e muitas vezes a gente escuta, vê muita judicialização porque não entende a forma de ressarcimento e a forma de financiamento que o SUS tem para determinadas áreas, e a oncologia é uma delas. Então eu acho que vai ser muito proveitosa a palestra da doutora Inês, que é uma pessoa
né, de tradição no SUS, conhece o SUS há muitos anos, conhece a formação das linhas de financiamento possíveis no sistema, e eu acho que é muito interessante para que tanto alunos como profissionais entendam como essa lógica se forma, e vai ser bem legal. Então, eu acho que fica muito interessante essa apresentação dela, assim. E a Rede Paulista, então, está convidada para a próxima vez, a gente faz esse remanejamento. Se for possível, dia 27, é só fechar com o doutor Sérgio Miller e ok, a gente faz isso na próxima vez. Evelinda, obrigada pelas sugestões que você sempre nos dá, viu? Um beijo a todos e esperamos vocês na próxima, daqui a 15 dias, no mesmo horário, no mesmo canal. Um beijo. Obrigada. Estaremos aqui, sem dúvida, todo o tempo, firmão, né, e aumentando, se possível, a colaboração. Muito obrigada também pela oportunidade de participar. Um abraço a todos. Boa tarde. Tchau.